Olá! Em um momento em que o governo federal destacou o Exército para garantir a segurança no estado do Mato Grosso do Sul, em razão dos conflitos entre produtores rurais e lideranças indígenas, está pronto para ser votado na comissão especial o relatório sobre a proposta que envolve o Congresso no processo sobre a demarcação de reservas indígenas. É a chamada PEC 215, tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio da TV Câmara. Deputados, há uma resistência muito grande das lideranças indígenas em relação à participação do Congresso Nacional nesse processo de demarcação. O texto original previa a palavra final aqui dos parlamentares. O Executivo faria a demarcação, mas ela teria que ser homologada pelo Congresso. Com essa mudança, deputado Edmilson Rodrigues, o senhor acha que é possível que as lideranças indígenas sejam mais receptivas a esse texto? Não, os povos indígenas, inclusive, não participam das audiências, se negam porque não legitimam a PEC 215. Eles consideram que é uma agressão à conquista constitucional, que é a avaliação que eu tenho. Mas por que eu participo? Porque era importante, por dentro, na condição de deputado, questionar as teses defendidas pelos latifundiários, os produtores, grandes produtores rurais, né, que levantam aspectos que devem ser enfrentados, mas não justifica a PEC 215 repassar para o Congresso Nacional competências que a Câmara não tem como desenvolver. É transformar uma situação tão importante como a demarcação de terras indígenas em determinação meramente política, numa situação em que a política está tão desacreditada no país. Então, quem vai fazer o laudo antropológico? Quem vai fazer demarcação topográfica e até geodésica de uma grande área que tem que considerar a curvatura da Terra, por isso a geodésia, não é? Quem analisará a ancestralidade da ocupação da Terra ou não? Quem analisará os procedimentos que envolvem ao longo do século o Estado brasileiro, às vezes, inclusive, orientando erroneamente tanto indígenas a sair da sua terra, quanto produtores rurais a entrar na terra que é indígena, né? Então, criou-se uma série de distorções, o Estado brasileiro. Os produtores rurais levantam aspectos que são corretos, mas a PEC 215 não é necessária. Vou concluir esse primeiro raciocínio. O Senado enfrenta e a Câmara deverá enfrentar, porque é o Congresso, a PEC 71, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já. Ela busca resolver um problema que é, digamos assim, correto, a buscar a solução. Nem todo produtor rural que ocupa a terra indígena entrou lá de má fé. Nem todos são criminosos, são grileiros. Às vezes o Estado brasileiro, no tempo da ditadura, em outros momentos, levou aquelas pessoas, como retirou política de Estado. Então, se não houve má fé, por que então, na hora que o governo quer reintroduzir os indígenas para garantir o direito à terra do indígena, legítimo direito, por que não indenizar o produtor rural? Se não houve má fé, o Estado tem obrigação. Isso a PEC 71 resolve. E é um dos principais problemas argumentados na PEC 215. Por isso que eu acho que ela não é necessária. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Dilceu Esperafico, como responder a esses questionamentos? Olha, com certeza a PEC 215 é muito importante. A PEC, a outra citada, também é importante porque ela já dá um direcionamento para a indenização de alguma área que for litigiosa e que pode ser resolvido. Agora, o detalhe é o seguinte, nós estamos vivendo um momento no Brasil insustentável. É de norte a sul do Brasil que terras estão sendo invadidas com a alegação de serem áreas indígenas, laudos antropológicos duvidosos, e isso está deixando uma incerteza muito grande. A FUNAI se mostra indiferente a toda essa situação que está acontecendo no Brasil.
ministro da Justiça da mesma forma. Então, eu acho que a entrada do Congresso Nacional é fundamental para que se possa levar essa solução para o Brasil. Nós não estamos querendo prejudicar os nossos irmãos indígenas. Nós queremos dar uma tranquilidade para o campo, tanto para o índio quanto para o agricultor. Desculpa, deputado Dirceu, só para pedir para o senhor complementar, o deputado Edmilson Rodrigues, ele levantou um questionamento, sendo aprovada a PEC 215, haveria então a demarcação, seria por projeto de lei, de acordo com o relatório apresentado pelo relator deputado Osmar Serraglio na comissão especial. Agora, quem seria responsável então pela elaboração dos laudos? Bom, é exatamente como a presidência da República que vai encaminhar o projeto de lei, evidentemente que os laudos serão feitos por antropólogos. A FUNAI é um órgão do governo federal, é parte do governo, automaticamente vai continuar fazendo. Mas aí, sendo um projeto de lei, a possibilidade dos representantes de todos os estados brasileiros, que são os deputados, os senadores que estão aqui, poderão arguir, poderão discutir, poderão convocar audiências públicas para dirimir qualquer dúvida que esteja até em cima de um laudo antropológico. O que nós não podemos continuar é nessa incerteza, porque a Constituinte de 88 falou que o governo federal tinha 5 anos para demarcar as áreas indígenas. E isso consta agora aqui na PEC 215, no relatório do Osmar Serraglio. E também que todas as áreas que estavam ocupadas naquele momento por indígenas deveriam ser demarcadas num prazo de 5 anos. Se o governo falhou, não fez, não foi o atual governo, foram os governos passados, que está criando toda essa insegurança. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, pessoas que estão lá, que vieram, por exemplo, alemães, que compraram suas terras há 150 anos atrás e foi passando de pai para filho, agora de um momento para outro foram despejados à margem das estradas porque as terras foram declaradas por um laudo antropológico que eram indígenas. Então, isso que nós não podemos admitir, que um cidadão, um agricultor, um pequeno agricultor ou vários sejam despejados com a alegação pura e simplesmente que são áreas indígenas. Áreas onde não estão sendo ocupadas por índios. Então nós temos que ter cuidado com isso. Outro tema que nas 19 condicionantes do Supremo Tribunal Federal cita que uma dessas que tinha que respeitar a temporalidade, que seriam os 5 anos que os índios estivessem em cima das propriedades. E outro, que não poderiam ser ampliadas áreas já demarcadas. Por exemplo, no Maranhão, uma área lá na região de Amarantes, que já são 42 mil hectares de área demarcada. Agora, pegando cidades e milhares de agricultores, a FUNAI está querendo ampliar para 140 mil hectares, desalojando pura e simplesmente. Sabe qual é a base do raciocínio? É de que há muita terra para pouco índio. Não, isso não vem ao caso. Isso é uma falácia. Temos que ser sérios com as estatísticas. O IBGE é um órgão sério. O IBGE mostra que, na Amazônia, cada proprietário, médio ou grande proprietário rural, detém, em média, cerca de 5.200 hectares. Ou seja, 8 proprietários têm 42 mil hectares. Aí tem um povo com 10, 15 mil indígenas e os latifundiários insistem de que há laudo antropológico fajuta, não sério, e nunca se apresentou um laudo ou um antropólogo que esteja brincando de fazer laudo. Mas se nós formos olhar em área demarcada, hoje 11, quase 12% do território nacional já é demarcado para a área indígena. Mas, deputado, enquanto que na agricultura brasileira, segura um minutinho, enquanto na agricultura brasileira apenas 8% está sendo explorado com grãos. Não, aí eu vou falar do IBGE de novo. Só um minutinho, deputado Edmilson, nós temos que analisar isso aí. Mas o que eu queria dizer, nós não queremos botar o índio na rua. O que tem o governo é que tem a possibilidade de assentar todos. Nós temos áreas sobrando no Brasil para que todos sejam assentados, colocados. Agora, nós não podemos permitir que um pequeno agricultor de 5, 6 hectares seja jogado à margem da estrada para colocar alguns índios. Agora, eu queria colocar uma questão para o senhor, deputado Edmilson. Deixa eu colocar uma coisa importante. Mas eu queria só complementar isso, para o senhor responder essa questão do pequeno agricultor também. O senhor colocou a questão do grande produtor, do latifundiário. Agora, o substitutivo coloca um recorte temporal, coloca a situação da promulgação da Constituição em outubro de 88. Então, aquelas terras, aquelas reservas que
atendessem à condicionalidade Sim. no momento da promulgação da Constituição. Como fica a situação, como o deputado Dirceu falou, de pessoas cujas famílias compraram as terras 150 anos depois, há 150 anos, ou que atenderam, como o senhor disse, uma política de Estado, como reverter isso de uma hora para outra, como estabelecer um recorte temporal? Tá. Olha, esse recorte e definir 1988, o ano da promulgação da Constituição, como referência, é uma tentativa de inviabilizar. Mas está na Constituição brasileira. Querem dar um presente de um objeto que já pertence ao presenteado. O que nós queremos... Não, porque se fosse deixa eu concluir o para raciocínio. voltar ao Mas deixa eu momento concluir o original, se fosse para raciocínio. seria Porque 1500, então. eu não tenho nenhum problema, que eu sou neto de um português com espanhol, uma indígena e uma negra. E eu amo os meus avós. Aliás, até herdo na política de um meu avô paterno. Então, não tenho nada contra os alemães citados por ele. Eu vi o Esquenta domingo, desculpe a propaganda aqui da Globo, sou até crítico à Globo. Levaram lá dançarinos ucranianos. Uma apresentadora tão genial, em nenhum momento eles brasileiros de origem ucraniana. São ucranianos, isso é bonito no Brasil. Agora, a violência contra os povos indígenas é expressão de ódio. Somente ano passado, segundo o CIMI, foram 70 assassinados a mando de latifundiários, como foi Simeão, há 4, 5 dias atrás, Vilhalva, no Mato Grosso do Sul, e vários feridos. Você imagina o que é? No sindicato dos ruralistas, 40 viaturas saem lotadas de gente armada e chega metralhando, matando lideranças indígenas. Então, ontem o próprio ministro da Justiça teve que enfrentar e exigir de uma fazendeira lá que não agitasse, que não pregasse a violência. Era condição para ele permanecer na reunião lá no Mato Grosso do Sul. Então, faz-se um discurso para justificar essa violência. Sabe quantos % do território brasileiro está nas mãos dos proprietários rurais? Eu desafio qualquer deputado ou cidadão brasileiro a negar o que eu estou falando. 37%. Com certeza. São mais de 300 milhões de quilômetros quadrados. Dos 800 e poucos milhões que compõem o território brasileiro. Mais de 200 estão nas mãos dos grandes proprietários. São 218 milhões. Ora, portanto, essa história de dizer que tem 8% do território nas mãos dos produtores e 12% nas mãos dos indígenas, os indígenas são povos ancestrais e não estão pedindo favor. A Constituição Federal já definiu, é cláusula pétrea. Não é uma lei, uma PEC que vai mudar a decisão do poder constituinte que definiu como cláusula intocável, que é cláusula pétrea. As terras indígenas. Se um fazendeiro foi colocado de boa fé, não sendo na ditadura ou antes dela, 150 anos, não importa, o Estado brasileiro tem responsabilidade. Se ele é alemão ou ucraniano. Ou se é um brasileiro mesmo, certo, que ocupou, então é responsabilidade do Estado. Deputado. Da mesma forma, eu concluo, os indígenas que foram incentivados pelo Estado brasileiro há 10 anos, durante a ditadura de 64 ou antes disso, também têm direito a retornar à terra que é sua. É o que ocorre, inclusive, em parte do Mato Grosso do Sul. Terra do latifúndio, do agronegócio e da morte de indígenas que tentam sobreviver. Deputado Dirceu Esperafico, o senhor vai ter o tempo para retrucar, mas vai ser dentro de alguns minutinhos, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta já já, não saia daí.
Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a PEC 215, proposta que envolve o Congresso Nacional no processo de demarcação de reservas indígenas. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Bom, deputado Dilceu Esperafico, eu prometi agora, o senhor tem a oportunidade, então, de comentar as declarações do deputado. Não, exatamente. Por que é importante ter uma legislação clara? Para evitar exatamente esses conflitos que estão acontecendo. Se nós tivéssemos uma legislação clara que definia como que seria feito, que se o governo precisa de uma área, ele vai indenizar o produtor rural que está lá, estaria resolvido. Mas o governo não está fazendo isso. Então é por isso que nós precisamos ter uma legislação que obriga. Porque hoje o governo não faz a reintegração de posse que a justiça determina e assim por diante. Por exemplo, uma gleba no Maranhão que foi demarcada há 30 e poucos anos atrás para pequenos produtores rurais. Nesse momento, está o Exército lá tirando esses agricultores, pedindo para onde quiser. Onde é que quiser. Vai para casa de um parente, eu não tenho dinheiro, coloco na beira da estrada para fazer a desintrusão. Então, ontem, isso aqui no plenário, foi falado muito claramente isso aí. Então, nós temos que achar uma solução, por isso que a PEC 215, a PEC do Senado também é importante, para que se tenha uma solução, para que nós não tenhamos amanhã uma guerra fratricida, porque ela está na iminência de acontecer. Só morre índio, deputado. Não morre índio, não. Lá no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, 2 jovens foram assassinados pelos índios numa disputa de áreas que estavam lá, covardemente foram assassinados. Então, não é que morre só índio, morre de todo lado. Mas eu não quero que morra nem um índio e nem um agricultor. O que nós precisamos achar uma solução. E a solução, o Supremo deu as 19 condicionantes, que se elas fossem respeitadas, não precisava nem a lei. Mas elas não são respeitadas. A FUNAI não respeita. Então nós precisamos claramente definir numa lei para que nós possamos realmente ter uma paz no campo. O pequeno agricultor não pode ser jogado na beira da estrada, principalmente aqueles que foram assentados pelo próprio governo. Agora o governo está colocando eles à margem da estrada. Agora, deputado, eu queria só colocar... Porque quem está na beira da estrada, toda a imprensa nacional e mundial mostra, são os povos indígenas. Agora, deputado, eu queria que o senhor comentasse o seguinte... Ou sem terra, que não tem nada a ver com o conflito indígena. Porque os senhores já repetiram esses dois argumentos. Agora, o deputado Dilceu Esperafico disse também no primeiro bloco que o Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça e que a FUNAI não têm sido eficazes. Agora, as lideranças indígenas, deputado Edmilson Rodrigues, também protestam contra o atual governo, dizendo que ele não tem feito o trabalho dele nessa questão da demarcação. Então, qual o papel que o Congresso tem que assumir, deputado Edmilson Rodrigues, nessa questão? Se não for aprovar a PEC 215 ou a 71, se não for se envolver os parlamentares no processo, como fazer com que o Executivo resolva essa questão, para que o barril de pólvora não exploda? As leis estão bem azeitadas, há deficiência nos órgãos, aliás, em todas as áreas do Brasil, saúde, educação, comunicação, petróleo, tudo é verdade. O Brasil é uma república em crise. Agora, não é só na questão indígena, mas a FUNAI está frágil. O Ministério da Justiça está frágil, não dá importância à FUNAI, a importância estratégica que ela tem. Né? De modo que muitos problemas poderiam ser evitados se o Executivo cumprisse o seu papel. Mas há Ministério Público, há o Poder Judiciário aqui citado, o Supremo, para acompanhar. Raposa Serra do Sol foi o Supremo que decidiu, depois de questionamentos de várias autoridades latifundiárias, os arrozeiros que produziam lá, eram 7 produtores que queriam tomar terra de 35 mil indígenas. E o Supremo, felizmente, colocou alguns condicionantes, mas disse a terra é dos povos indígenas. São 4 ou 5 etnias que habitam lá no estado de Roraima, fronteira com a Venezuela. Então não há nenhum caso de trabalhador rural expulso de terra indígena e colocado na estrada. Isso não é verdade. Olha, na minha região, no Paraná, na cidade de Guaíra, os indígenas vieram, inclusive, trazidos pela própria FUNAI do Paraguai para ocupar as terras de agricultores que estão lá há décadas. A desintrusão, quando a terra indígena é comprovada por laudos científicos e baseado na lei, o governo é obrigado a fazer desintrusão. Ao fazer a desintrusão, tem um pré-requisito,
que é exatamente garantir terra alternativa. Isso ocorreu em vários estados, inclusive no Pará, inclusive em Amarante. Então, o INCRA desapropria uma terra, estabelece os lotes e transfere os intrusos para aquelas áreas, faz a desintrusão da área. Da mesma forma, latifundiários têm que ser retirados. Mas no caso de latifundiários de boa-fé, eu defendo a PEC 71. O cara foi levado pelo Estado brasileiro. Mas se é um latifundiário criminoso, como há muitos criminosos... Mas nós não estamos falando de criminosos. Grileiros de várias nacionalidades, até empresas estrangeiras, mas também muitos nacionais criminosos que se apropriam de terra da União, inclusive terra de indígena, esses não merecem indenização. Mas no Pará tem funcionado. O senhor disse que em Amarante funcionou a desintrusão claro com que tem os de boa-fé. problemas, porque tem que avançar. Agora, eu queria que, que o deputado de Seus Parafico falasse. O senhor disse que no seu estado não tem funcionado assim. Como é que tem acontecido? Na cidade de Guaíra e Terra Roxa, agricultores que estão lá há mais de 50 anos, todos instalados. Não havia índios em 88, em 92, em 95. Agora começaram a aparecer índios. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública há 15 dias lá com mais de 2.500 produtores, todos já em clima de guerra, porque eles não estão admitindo, porque já 8 propriedades rurais já foram invadidas, e os índios estão lá, já houve conflitos, não houve mortes ainda, não sei porquê, de ambos os lados está... Ou seja, o que está acontecendo lá é invasão, não é o processo de desintrusão. Invasão. Se fosse uma desapropriação para instalar o índio... Não há ordem judicial, não há laudo ainda. Não há laudo, não há nada, e os índios estão invadindo. Isso é uma realidade. O conflito existe. Mas então, é por isso que nós todo dia na entrada da Câmara há conflito, gente querendo entrar, a segurança impedindo. E por isso que nós precisamos ter uma lei para que seja clara. O governo vai desapropriar e coloca lá o índio. Quando há conflito, vem a lei. O governo não cumpre as condicionantes. Se os laudos provarem que a terra é indígena... indígena... Mas assim, nesse caso, como resolver? Se há um conflito, vamos ver, se a sua casa é invadida por alguém, você não pode impedir o conflito às vezes, mas se ele há leis para resolver. E há leis para resolver. Então, se indígenas reivindicam como sua terra, eles podem ou não ter razão. Pode ser que tenham saído lá pela repressão do Estado durante a ditadura, por exemplo, como aconteceu com vários povos. Não, calma. Mas se for comprovado que a terra é indígena, sabe o que vai ocorrer? Ao decidir fazer a desintrusão, terá que ter terra alternativa. Ninguém vai para a estrada. Isso é um absurdo. Esse discurso é para dizer que o trabalhador rural, o pequeno camponês, está indo para a estrada. Na verdade, o fundo desse discurso é para defender o grande latifúndio que já domina 37% do território. No Paraná. E produzem apenas não 8%, em 7%. Em apenas 7% a terra é produtiva, ou seja, é terra para desmatar, é produção extensiva, é uma cabeça de gado por vários hectares, enquanto em alguns países se produz, por exemplo, em 1 hectare até 20 cabeças de gado. Agora, então, concluir, o Brasil realmente não há necessidade de matar índio, de tirar de terra indígena, porque não é esse o problema. Há terras demais para produtores pequenos, médios e grandes. Obrigada, deputado Edmilson. Para concluir, deputado de Seus Parafico. Eu queria dizer o seguinte... Nós concordamos que o índio precisa ter o seu território. O problema é o seguinte, não podemos tirar o pequeno agricultor e deixar. Lá no oeste do Paraná, Edmilson, você pode ter certeza, pode conversar com todo mundo, não tem nenhuma grande propriedade no município de Guaíra e Terra Roxa e Palotina, onde estão querendo demarcar 11, 12 mil hectares. E não havia índios. Hoje já estão vindo do Paraguai, do Mato Grosso e outros, trazidos pela própria FUNAI. Isso que nós não queremos. Nós estamos gerando lá um conflito e nós precisamos de uma solução. Eu acho que se o governo quiser dar aquela terra para os indígenas, tem que chegar e comprar do agricultor, indenizá-lo e dar uma outra propriedade. E isso não está acontecendo. E pior, quando a justiça determina uma reintegração de posse, não é cumprida. Isso que nós estamos lamentando. E agora, quando lá no Maranhão foi determinado tirar os pequenos agricultores que haviam sido assentados pelo INCRA há 30 e poucos anos atrás, aí sim o Exército foi para cumprir a desintrusão. Agora, aonde que é a reintegração de posse legal, não pode fazer nada, porque é o índio, não se faz nada. Então é o seguinte, eu sou favorável à PEC 71 do Senado, sou favorável à PEC 215, porque vai dar uma possibilidade de deixar paz no campo entre índios e agricultores pequenos, médios e grandes.
O direito de propriedade tem que ser respeitado. E se um cidadão recebeu do governo uma escritura legal há 20, 50 ou 150 anos atrás, ele tem o direito de propriedade, e o direito de propriedade também é constitucional e tem que ser respeitado. Agora eu quero deixar bem claro aqui, nós não somos contra o índio, não somos nem contra o agricultor. Nós queremos legalidade, queremos paz no campo e não está acontecendo isso hoje no Brasil. É uma verdadeira desordem, é um barril de pólvora que hoje ou amanhã nós vamos lamentar os fatos ocorridos. Isso é de norte a sul do Brasil, não é só no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um ponto do iceberg que está por explodir. Eu acho que a PEC 215 é importante porque vai ajudar ao governo resolver o problema da demarcação das áreas indígenas. Bom, deputados, eu agradeço muitíssimo a presença de senhores aqui no Brasil em Debate. Vamos continuar acompanhando, então, o processo sobre a PEC 215. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue gratuitamente para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!